Olá, terapeutas do chá. Vem pra cá que aqui tem guaxá. Estão aguardando o WhatsApp avisar aí os seguidores. Hoje tem a leitura, né, do primeiro capítulo do meu livro. Para quem não me conhece, eu sou Magali Cefrian, professora de acupuntura já há mais de 20 anos, acho que dá uns 20 e poucos anos, então eu falo mais de 20 anos. Guaxá terapeuta há 14 anos e sempre permeei por esse universo das terapias integrativas, medicina tradicional chinesa principalmente. Então, para quem tá aí entrando, seja bem-vinda, Cirleia. Esse universo do guaxá, nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Eu tenho esse livro, né, que eu escrevi, que é o Guaxá na Estética Facial, Terapia de Raspagem. E aí nós vamos falar dele hoje. Eu vou ler o primeiro capítulo dele e depois vou fazer uma sequência, tá, de leituras do livro, aonde nós vamos trabalhar. E aí, se você realmente tem algum interesse, deixe a sua pergunta, né? Tem pessoas que às vezes não gostam de perguntar aqui na live, mas pode me mandar aí mensagem pelo direct. Eu tenho várias perguntas que ali os alunos, as pessoas que fazem o curso comigo, aqueles que não conhecem o guaxá, então eles colocam, né, as perguntas e eu vou respondendo. Depois eu vou fazer também uma live com as perguntas mais pertinentes, aquilo que realmente as pessoas ficam na dúvida sobre o guaxá, sobre essa terapia de raspagem, certo? Então, aí para quem está entrando, Lúcia Campos, seja bem-vinda. Pessoal que está entrando, fala de onde de que região do Brasil. E aí nós iniciaremos, tá, essa leitura. Esse livro eu escrevi em 2013, né? Escrevi assim ao longo de um período, desde 2007, voltei da China, tá? E aí comecei a escrever e a colocar a guaxá terapia em prática. E eu fui buscar essa parte do guaxá direcionado para a estética, porque era o universo que eu gostava de trabalhar dentro da medicina tradicional chinesa, que são a parte de acupuntura estética, né, tanto facial como corporal, e também os cosmecêuticos, o que realmente se usa para essa restauração da beleza, mas no sentido de rejuvenescimento natural, de um rejuvenescimento que trata a saúde também. Então, eu fui trabalhando e mensurando toda ali o protocolo que eu fui colocando num processo mais científico, né, do que eu aprendi lá na China, porque foi passado ali como eles trabalhavam, né, ali a guaxá terapia e principalmente no rosto. Então, quando a professora Kian fez um primeiro procedimento, ela fez em mim, né, que foi a professora que eu fiquei com ela na Universidade de Xiamen, e nós fomos ali impactados, né, tanto eu quanto os alunos, por essa terapia. E ela fez esse primeiro procedimento em mim, aonde eu me senti muito bem. E aquilo foi bem importante, porque quando eu cheguei no Brasil,
eu fui colocar realmente em prática e colocar num processo, tá, de organização científica, porque era muito novo. O Guaxá, eu coloquei no meu livro que em 2002 se começou a falar de Guaxá no Brasil. Aí, em 2008, eu fui para lá em 2007 e 2008, quando eu comecei a realmente praticar e no consultório, e fiz 800 pacientes, pessoal. Assim, desde 2007 até a publicação, eu fui trabalhando esses pacientes, né, mensurando ali para colocar numa linguagem mais científica, até porque da onde vem o Guaxá, como que é feito, qual é a reação dele, o que ele traz, por que ele rejuvenesce, por que ele melhora a saúde. Então essas perguntas eu fazia para mim, e realmente isso é passado numa linguagem mais oriental. Mas para colocar na nossa linguagem ocidental, como professora, eu tinha uma responsabilidade. E por isso eu resolvi fazer um protocolo, criar esse passo a passo, essa metodologia. É claro, sempre agradecendo todas as informações que foram passadas, né, pelos meus mestres, professora Kian, da Universidade de Xiamen, tá? E o Dr. Li também. Então eles me deram todo esse suporte, a base de tudo, mas essa parte da fisiologia, do que acontece, de onde que eu vou realmente trabalhar e conduzir ali um procedimento para cada tipo de pessoa, para cada tipo de pele, eu tive que ir ali praticando, observando, mensurando, até chegar nesse protocolo que eu fiz, que é um passo a passo, que está nesse livro de Guaxá na Estética Facial, tá? Onde eu vou ler para vocês agora o primeiro capítulo, certo? E quem tiver alguma dúvida ou realmente quiser perguntar, eu vou no final, tá? Aí a gente vai, eu abro para algumas perguntas. Ou então, como eu falei, deixa no direct, tá, do Instagram, e a gente vai se conversando também, ok? Então, assim, pessoal, aqui, o primeiro capítulo, né? Esse meu livro, ele tem, são 6 capítulos, tá? Tem lá a primeira, que é a correlação das linhas de clivagem, todo o processo da parte da trajetória do Guaxá. 2, tem lá o mecanismo de ação, tá? Fisiológico da terapia de raspagem, que isso eu tive que pesquisar, mensurar e também colocar ele numa linguagem para o entendimento da nossa fisiologia ocidental. Depois, no capítulo 3, tem o método de aplicação do Guaxá na face. O 4, eu faço uma análise das funções do movimento do Guaxá nos pontos Chu dorsais, e depois, quando eu entrar nesse capítulo, eu vou explicar para vocês o porquê que essa execução é feita na parte posterior, nas costas. E depois, no 5, eu faço a execução prática com o Guaxá para o equilíbrio energético do corpo. E o 6, a execução prática do Guaxá aqui na prevenção do envelhecimento facial. Então, são aí 6 capítulos, e nesse contexto, são aquilo que eu falei, eu tive que buscar toda essa parte fisiológica para colocar numa linguagem científica, certo? Então, vou iniciar aqui essa breve assim, introdução desse primeiro capítulo, que é assim, ó, o Guaxá, ele é uma antiga ferramenta terapêutica. Então, eles utilizavam, né, o Guaxá
para tratar diversos problemas da pele, da musculatura e de problemas circulatórios. É normalmente usado pelos acupunturistas e guaxá terapeutas e pela população chinesa em geral. Provocar com a raspagem a superficialização das doenças através das erupções cutâneas e a finalidade dessa terapia. Então, é o fundo, né? Ali o foco da terapia de raspagem com o guaxá. Lembrando que o guaxá, tá? Gua significa esfregar e chá significa petequias de sangue na pele. Lembrando que o gua, ele é esfregar e raspar ao mesmo tempo. E o chá é aquela vermelhidão que aparece quando faz esse tipo de raspagem, certo? Então a pele, ela vai exteriorizando aquele vermelho através do movimento da espátula, tá? Isso é uma espátula de guaxá. Então, ela tem vários formatos, mas essa é uma espátula onde é um modelo muito utilizado e ele é um modelo universal, porque você pode usar tanto na parte do rosto para exteriorizar o chá, como também pode usar no corpo, na mão. Então ele se acopla, essas ponteiras, essa lateralidade, tudo isso é para você apoiar e movimentar ali a raspagem para exteriorizar o chá. Então o chá é o vermelho que aparece depois da raspagem, certo? Aqui, ó, no livro, esse é o ideograma do gua e esse é o ideograma do chá, certo? Tem pessoas e tem assim, artigos, tá? Que você pode ver na internet que o guaxá é escrito junto, mas sempre gua é uma coisa e chá é outra. Então gua é a raspagem, o chá é o vermelho. Pode ser escrito tanto junto quanto separado. Isso é mais uma nomenclatura que a gente tem da parte de tradução, né, do chinês para o português, e aí coloca nessa linguagem de como a gente fala, guaxá, certo? Então assim, pessoal, na China, a história do guaxá, ele data de tempos muito antigos, então não se sabe precisamente, tá? Não tem assim uma precisão até o momento quando começou, quem inventou, somente que a técnica começou a ser descrita nos clássicos chineses no período dos estados combatentes, na dinastia Han. Foi 206 a.C. Então, naquela época, havia clássicos de bambu. Eram escritos, né, ali através desses clássicos, né, e também em casco de tartaruga, onde eles descreviam e roteirizavam a linguagem deles, né, os escritos. Então, eles colocaram sobre esses clássicos sobre medicina tradicional chinesa, os quais se referiam a alguns métodos de guaxá. Então vejam, até hoje não tem assim aonde, mas tem quem foi o primeiro escrito, né? Ali o primeiro livro. E nesse escrito da medicina tradicional chinesa, ele colocou que o guaxá era para desbloquear a energia dos meridianos, porém não existia uma sistemática propriamente dita, certo? Então, um relato de Shen Qinon, em 97, esse é um livro já traduzido, né, brasileiro, então tá em português. Ele fala que no período da dinastia Ming,
em 1368, houve incentivo para a reunião desses manuscritos, né? Aí, e a revisão aprofundada dessa literatura de acupuntura, moxa e essas ferramentas, né, que eles eram utilizadas através aí da medicina tradicional chinesa, que eram ali as pedras, né, ali as lascas de bambu, tá? Eram ferramentas utilizadas pelos mestres tradicionais chineses. Então, algumas daquelas coleções, revisadas, esboçam ilustrações como o uso simples do guaxá. E foi encontrado, no início da dinastia Ming, um manuscrito de Shangxin, com citação e ilustrações que ressaltam o uso simples do guaxá para melhor funcionamento do corpo. Então, observem que eles já tinham ali a utilização do guaxá para essa revitalização do corpo. Então, além da China, o método pode ser encontrado nos países do Sudeste Asiático e sendo muito utilizado pelos camponeses dessas regiões. Na maioria das aldeias, os camponeses tinham na família um membro que aplicava o guaxá. Ele aplicava o guaxá para tratamento, tá? E prevenção de algumas reclamações. Lembrando a vocês, pessoal, que o guaxá ele é um tratamento de prevenção. E todas as ferramentas e técnicas da medicina tradicional chinesa também são assim preconizadas dessa maneira. Eles utilizam muito o quê? Prevenir e não remediar. Então, assim, essa terapia vem perpetuando-se até os dias atuais, em que o conhecimento é passado de geração em geração, sendo a intenção dos guaxá terapeutas obter uma abordagem com finalidade preventiva, mais do que propriamente dita em tratar a patologia. Então, é isso que eu falei, eles são o quê? Preventivos, né? Essa ligação, né, da saúde oriental é muito de prevenção. E ali a medicina tradicional chinesa, ela condiz com todas esses critérios. Também coloquei, as colheres de porcelana, pedra de jade e uma variedade de materiais fabricados pelos chineses são utilizadas atualmente pelos guaxá terapeutas em seus tratamentos. A pedra de jade é preferencialmente aceita pelos profissionais chineses por ser de natureza neutra e conduzir o melhor o Qi. Qi, para quem não é da área da medicina tradicional chinesa, é energia. E outro fator favorável é a misticidade que o povo chinês atribui à pedra de jade. A jade, ela simboliza a pureza, serenidade e é uma pedra de proteção. Traz sorte e inspira sentimentos de amizade. Lá na China, eles usam muito a pedra de jade. Eles presenteiam também uns aos outros com essa pedra, porque ele se relaciona com a proteção. Eu ganhei uma pedra, um colar de pedra de jade, tá? Da professora Kian. Acho que na próxima leitura eu coloco ela para mostrar para vocês. Lindíssima. É um desenho, tá? Que é do infinito e é de jade. Que também ela quis mostrar a amizade para comigo. Eu também levei um presente para ela que não era uma pedra de jade, mas ela quis retribuir. Então, o método de raspagem teve um olhar mais apurado através das pesquisas bibliográficas desenvolvidas por uma professora chamada Zhang Xiuqin, que constatou na sequência, tá? Ali
dessa parte de introdução ali do gua sha, que a utilização do método de raspagem pelos chineses, ele vai ficar evidente no século 17, certo? Ali começou realmente a ter mais escritas e não só nesses compêndios aí primitivos, né, que eram de bambu ou de casco de tartaruga. Então, segundo a doutora Zhang, o método que anteriormente era passado de geração em geração aprimora-se por meio do estudo do professor Lu Shihu, que combina a antiga terapia de raspagem dos clássicos chineses com os trajetos dos meridianos. Então, a partir daqui, ficou mais claro, mais evidente que o gua sha deveria ser feito em meridianos, em trajetos de meridianos ou acupontos. Então, desde o início da sua trajetória profissional, a doutora Zhang, ela estudou esse método, tá? Que foi do professor Lu Shihu, e começa a divulgar. Então, foi divulgadora dos ensinamentos de raspagem do professor Lu Shihu, tendo desenvolvido a partir daí aqui, ó, a parte que nesse processo de amadurecimento, nesse processo do método dele, ela colocou em prática essas técnicas e diversas pesquisas que resultaram em uma nova metodologia para a terapia de raspagem. Então, ela pegou os escritos dele, né, que estavam lá meio aleatórios, e conseguiu reunir todas essas informações e começou a trabalhar ali com um outro professor também, mas aqui fica claro que ela foi, assim, realmente a precursora, a que conseguiu essa reunião de todas essas informações do gua sha, dessa terapia de raspagem. E aí, em 95, ela publica um livro, tá? Que chama Livro de Terapia Holográfica de Raspagem dos Meridianos. Então, é de autoria da doutora Zhang. Ela é da Universidade de Pequim, tá? Então, ela tendo como fundamentação teórica a microcirculação, os microsistemas chineses, a fisiologia dos trajetos dos meridianos, combinando sempre a queixa principal do paciente. Então, ela faz aqui toda aquela parte de diagnóstico energético. Então, ela observa a face, ela faz ali a palpação, né, nos pontos, e a partir disso, né, ela faz ali o desenvolvimento do método dela a partir dessa reunião de informações. Então, a partir do desenvolvimento do trabalho de terapia de raspagem, começou a ser divulgada e aí transformou-se em um tipo de terapia para prevenção e melhora da saúde geral da população chinesa. Então, ela conseguiu, né, dentro da Universidade de Pequim, fazer com que a terapia de raspagem fosse introduzida e feita com toda os pacientes dos ambulatórios ali do Hospital de Pequim. Então, ó, o livro de acupuntura estética, aqui, né? Não, aqui eu pulei, deixa eu voltar. Então, terminei de falar da professora Zhang, né, lá na China. Em 1995, ela faz todo esse processo, né, de introdução dessa metodologia lá no Hospital de Pequim, e começa a trabalhar e ter ótimos resultados e também mensurar todo o tratamento dela em cima de dores. No mesmo ano, em 95, tá? A Aria Nelson, ela publica um livro também intitulado Gua Sha, a tradicional técnica e a moderna prática,
chamando a atenção do mundo ocidental para a terapia de raspagem. Então aqui a Área Nelson, tá? Ela é só um pouquinho. É uma americana. Ela já na mesma época que a doutora Zhang, ela foi ela publicou esse livro, mas aqui no Ocidente, certo? Então ela tem lá o livro dela também em cima das terapias, né, de síndromes dolorosas, então para as dores. Então ela sempre teve o trabalho, né, também de mensurar e ver qual era o resultado do trabalho em relação a síndromes dolorosas e colocou isso também em livro. Então vejam, a Área Nelson é uma divulgadora do Gua Sha, mas no nosso mundo aqui ocidental. Vejam que na mesma época elas publicaram o livro. E a Área Nelson, ela ficou muito tempo na China e também estudou lá com alguns mestres chineses, mas ela trouxe e conduziu ali o trabalho dela em cima de dores. Também tem um livro, tá, de acupuntura estética, agora é da Radha Tamburish, que foi lançado em 2009, onde se faz a menção no capítulo 5 da terapia de raspagem com o Gua Sha, mas já agora direcionado para tratamentos faciais e corporais. Então, os benefícios e o conhecimento desse tratamento para fins estéticos vem ganhando espaço na China ao longo desses 20 anos. E já aqui no Brasil, tá, a terapia de raspagem com Gua Sha ganha evidência a partir de 2002, como eu já falei anteriormente, quando algumas escolas de acupuntura começam a trazer o Gua Sha, a mostrar, né, e tem essas primeiras evidências, certo? Falando e voltando aqui a essa trajetória do Gua Sha, né, de onde começou e qual é o trajeto dele até os dias de hoje, tá? Na época, quando eu voltei em 2007, aí comecei a organizar todos os meus estudos e tudo que eu tinha anotado e tudo que realmente eu evidenciei, presenciei, eu fui relatando nesse livro, né? E é claro, nos meus cursos. Toda a informação e toda a prática, né, ela é realmente colocada aqui, está, como se diz, o meu melhor no sentido da execução da terapia de raspagem de uma maneira metodológica, de uma maneira científica. Então, vamos agora para essa parte de quando eu iniciei esse tratamento e esse trabalho com 800 pacientes, tá? Desenvolvi ali essa sequência e já nesse início, tá, eu fiz a correlação das linhas de tensão da pele com o Zhang Fu. Zhang é órgãos, Fu são vísceras. Então, a pele, eu inicio sempre com a informação de que nós temos o quê? A pele, que é o nosso tecido conjuntivo, seja do rosto, né, seja do corpo, ela é a primeira barreira, né, da energia que a gente chama dentro da acupuntura tradicional chinesa e medicina tradicional chinesa de energia vital, ou Wei Qi, energia que é a nossa energia defensiva do corpo. Então a pele realmente, quando a gente estuda ela na nossa fisiologia
ocidental, nós observamos que ela é uma barreira protetora, certo? Então eu comecei assim, analisando, tá, o movimento, a mímica, o porquê dessa linha de tensão, o porquê que tem rugas de expressões, aquelas rugas que são dinâmicas ou estáticas, né? E a partir desse momento eu fiz essa correlação, né, que é aqui das linhas de tensão da pele com o Zhang Fu, que são órgãos e vísceras. O porquê que vem uma linha de tensão, vem uma ruga no rosto, porque o seu órgão ou a sua víscera está em desequilíbrio. Como que acontece isso? Então, iniciando, a pele jovem e saudável permite liberdade de movimentos faciais. É extensível, então ela se estende, né, relaxa, provoca tensões naturalmente que são estáticas e dinâmicas, que se interrelacionam e se assemelham ao movimento do Yin e do Yang. Quando eu faço movimento, como eu estou falando agora, mexendo essa parte da boca, que é o orbicular dos lábios, eu tenho um movimento que eu estou tensionando, o outro músculo ele está relaxando. Isso é biomecânica muscular. Então é o que a gente chama de se assemelha ao movimento do Yin e do Yang. Ora um está parado, ora um está agindo. Então ação, né, e relaxamento. Ação e relaxamento. As tensões da pele estáticas são as de características que são genéticas e estruturais da derme, existente na pele do ser humano. As tensões dinâmicas são causadas pela combinação de forças relacionadas à gravidade, ações voluntárias dos músculos e a mímica facial. Então, sempre nós vamos ter um músculo que está em movimento, agindo, e o outro que está relaxado. Eles são, assim, combinações, né? É uma biomecânica muscular, só que quando ela é exercida de uma maneira exacerbada, ela tem essa característica de fazer o quê? Uma tensão. Essa tensão gera um processo de movimento, tá? Que vai fazer uma fissura, né, na pele. Então ela vai o que? Provocar ali essa fissura, e você vai expressar ali uma tendência de um órgão ou de uma víscera. Tem pessoas que são muito tensas, né? E elas fazem processo de concentração mais na parte frontal. Outras vão ser mais ali na parte nasolabial, a tensão, né? A linha de clivagem, que é a fissura, que é a ruga em si. Então, as linhas de tensão, elas ou são chamadas também de linhas de clivagem, denominadas assim pelo seu descobridor, que foi Langers. Langers é o que descobre que nós temos uma malha no nosso corpo, na nossa pele, antes do músculo, que ela tem clivagens, certo? Então ela é contrária à musculatura, o desenho do músculo. E a partir disso, ele observou que essas linhas de clivagem, elas obedecem à mesma direção da fibra do colágeno e elásticas, que são dispostas na camada da derme. E com o envelhecimento, pessoal, as rugas, elas vão seguindo a mesma direção. São detectadas na pele após o envelhecimento cronológico, onde se apresenta uma pele com atrofia dermoepidérmica, com diminuição dessas fibras elásticas e de colágeno. E o mais grave ocorre nas linhas de clivagem quando a pessoa se coloca em excesso, né, à exposição ao sol, sem os cuidados, por exemplo, básicos com a pele, né, que é um protetor, não se expor, né, em horários que são ali de maior índice, né,
de calor e do sol. E o fotoenvelhecimento irá evoluir com a lesão endotelial, a degradação do colágeno e o acúmulo de grande quantidade de elastose, que vai provocar a perda de elasticidade da pele. Ela vai corromper, né? Então ela vai fazer as fissuras, as aberturas, que nada mais é do que as rugas. Elas fazem o processo realmente das rugas. Então, se você não se cuida, se há uma exposição excessiva ao sol e também tem a predisposição, né, ela vai aumentando mais rápido. Às vezes uma pessoa de 25, 30 anos tem uma pele muito envelhecida, certo? Isso é realmente a exposição, né, ou não cuidado com a pele. Então, explorando o tecido da região facial, nós podemos palpar as linhas de tensão e sentir um engrossamento. E aqui, prestem bem atenção nesse engrossamento, o que é. Já vou contar para vocês, ó, essas linhas de tensão, nós vamos sentir engrossamento, fisgadas, pode ter dor quando a gente faz a palpação em algumas regiões, né, do rosto, que se denominam zonas de depósito. O engrossamento, ele se localiza na hipoderme e reflete a má circulação do tecido conjuntivo. Então, essa má circulação e esse engrossamento foi estudado por Carrion em 1986. Ele fazia biópsias realizadas em tecidos com características de depósito. E o que ele achou nesses estudos dele? Revelou que o depósito, nessas zonas de depósito, é formado por uma trama de tecido conjuntivo da hipoderme com abundantes elementos vásculos nervosos e acúmulos misturados. Então, aqui de diferentes tecidos, tá? É mais ou menos assim. Nós temos um elástico, certo? No nosso, que a gente tá lá, ele com toda a tensão, ele tá tenso, esse elástico. E aí chega um momento que esse elástico ele vai ficando mais assim frouxo, ele vai se juntando, ele vai perdendo aquela tensão, certo? Então é como se isso aqui fosse um elástico e ele tá perdendo a tensão, então isso faz o quê? Um relaxamento, certo? E aí o Carrion disse que isso aqui ficava tudo misturado, solto. Então uma hora tava aqui, outra hora tava aqui, certo? É essa a relação que ele fala, tá? Dessas zonas de depósito, que nada mais é do que um processo de estagnação, de acúmulo, ou seja, de gordura, ou seja, de um processo de troca, que não há troca de sangue. Então, uma troca ali que o tecido fica mais isquêmico. Então, ele perde o processo ali troca no sentido do tecido. Isso gera a flacidez tissular. Então, quando avaliamos o indivíduo com uma abordagem na sua totalidade, que é o que eu sempre preconizo nos meus cursos, observamos as características externas da face e também do corpo. Mas aqui no nosso caso é mais o que? A face, que exteriorizam o desequilíbrio interno desse ser humano. Então, quando o paciente vem, a gente observa esse desequilíbrio através dessas informações que nós estudamos, que é ali a face como um todo. Qual é a informação que o rosto vai nos revelar. E eu sempre digo que quem trabalha com terapias, ele é um observador. E esse observador, ele busca, né, esse profissional terapeuta
que trabalha com essa linguagem mais oriental, ele busca esse tipo de informação. Qual é a cor da pele, qual é o tipo, né, de olhar, se é uma pele que tem brilho, se não tem brilho, tudo isso é informação para nós. Então, também tem um livro, né, que eu cito aqui, tá, neste livro, que ele fala assim, ó, na concepção de observação, que eu sempre falo que o acupunturista, ele é um observador, o terapeuta é um observador, aquele que trabalha com todas essas terapias integrativas, ele tem que observar. Ele observa o indivíduo a partir de quando ele chega no consultório, da maneira como ele fala, ele vai ali buscando e captando todas essas informações. Então, Maciossia, ele fala, segundo Maciossia, quem conhece o Maciossia, ele tem 3 livros. Essa citação que está aqui no livro que eu escrevi, ele é do diagnóstico, tá, da medicina tradicional chinesa. Então, é o livro de diagnóstico do Maciossia. Ele fala assim, ó, a forma do corpo de uma pessoa é determinada pela constituição pré-natal. Pré-natal, para quem não é da área dessas terapias, é o que? É a energia, tá, que vem do nosso pai e mãe, é a energia da nossa família, né, que está ali nesse processo, né, de constituição. Então, ele está no nosso DNA. E pela subsequente nutrição, que é pós-natal. Então, eu herdei ali a forma do corpo, o rosto, o meu biotipo, tá, ali dos meus pais. Então, ele tá na minha genética, tá no meu DNA. E depois, eu também tenho, o que a gente chama de subsequente, é a nutrição pós-natal, que é o meu ti original. O que eu sou como ti original? Esse ti original, que é essa nutrição pós-natal, é como eu vou cuidar de mim como ser humano, como eu vou cuidar de mim com alimentação, com lazer, com todas essas coisas relacionadas ao bem-estar de cada indivíduo. Se eu faço exercício, se eu durmo bem, tudo isso são o que a gente chama de nutrição pós-natal. Então, quem tem uma boa nutrição pós-natal, né, cuida do seu ti original, tem o quê? Saúde e longevidade. E isso é uma característica da medicina tradicional chinesa, que é a busca desse equilíbrio. E isso traz juventude, traz um rejuvenescimento muito importante, que é do corpo, né, do rosto e também da mente. Então, voltando aqui ao meu livro, eu falo bastante, né, mas vamos lá. Nesse processo, né, de avaliação, o Maciossia fala, por essa razão, a forma do corpo de uma pessoa pode nos indicar a tendência constitucional para certa patologia, e também a uma patologia real que é resultante de influências pós-natais. Se eu não cuido bem, né, do meu corpo, eu vou desenvolver aí uma patologia. Então, a observação do corpo, incluindo o tamanho, a altura, o tônus, a pele, né, a musculatura, também fala do comprimento dos ossos, tudo isso é observação que é importante para nós que somos dessas terapias naturais. Então, é importante avaliar essa constituição desse paciente. E nesse contexto, né, sempre eu busquei, né, observar ali o meu paciente. A partir disso foram esses 800 pacientes que eu realmente mensurei ali cada informação, tratei cada um. Vejam, eu desde 2008 eu fui buscando todas as informações e colocando ela numa linguagem mais científica.
Então eu fiquei de 2008 a 2013, vejam, para realmente conduzir uma coisa que pudesse ser compartilhada com vocês, né? Porque o conhecimento, eu sempre falo que tem que ser compartilhado, ele não é meu, é o meu trabalho, é aquilo que eu desenvolvo para aquele que quer escutar, ou o meu aluno, ou alguém que goste dessa terapia. E isso para mim é a devolução que eu dou para o universo daquilo que eu realmente sou. Eu sou uma, assim, entusiasta da acupuntura tradicional chinesa, da medicina tradicional chinesa e de todas essas terapias, e principalmente agora o Gua Sha é a menina dos meus olhos, porque ela me ajudou muito em todo o meu percurso, né, dessa profissional, principalmente quando eu a conheci. Ela me ajudou a trabalhar ali, como eu já falei para algumas pessoas que já ouviram as minhas lives, eu tive uma paralisia facial e a partir desse momento eu consegui organizar ali, harmonizar melhor meu rosto. Já tinha feito todas as assim, terapias, né, acupuntura, tinha feito moxa e tudo mais, mas o Gua Sha ele veio para dar aquela equilibrada melhor, para melhorar ali a parte muscular. E para mim foi realmente o que me encantou. Quando a professora Kian fez o Gua Sha em mim, eu vi que realmente eu consegui essa organização, né, muscular, ela ficou melhor ali distribuída. Então, também, a partir do momento de todas essas informações do Maciossi, desses da minha mestre, né, que é a professora Kian, eu sempre avaliei a face, né, e a parte do pescoço, porque aqui também nós temos, além de pontos no rosto, nós temos pontos na região do pescoço, tá? Avalio a cor da pele, se ocorre alguma descamação ou alguma despigmentação no tecido conjuntivo. Avalia-se a nutrição, tá? Se é oleosa, se é seca, se é uma pele normal. Fazemos o que? A palpação, que é onde a gente vai palpar e ver se tem o que? Ah, tem zona de depósito? Tem. Então, a partir desse momento é onde eu vou colocar a espátula de Gua Sha, tá? Com uma certa fricção, né? Um certo movimento para depois fazer a raspagem. Então, é como se fosse assim um desbloqueio, tá? Então, considera-se que a manobra de raspagem nos pontos de acupuntura, tá, faciais, é uma maneira eficiente de beneficiar a ação reflexa do sistema nervoso, desestagnando as zonas de depósito na pele. E eu coloquei ali na sequência, depois desse processo, né, dessa relação de correspondência, dessa avaliação, onde a gente vê aonde tem desequilíbrio na face, aonde tem as rugas, né, de expressões, sejam elas rugas que são estáticas, ou sejam elas rugas que são, ó, eu tô fazendo isso aqui, uma ruga o quê? Dinâmica, ela tá em movimento, mas se eu ficar o tempo todo fazendo com esse excesso de movimento, ela vai fazer o quê? Uma clivagem, uma fissura, e a partir do momento isso vira aquela ruga mais estáticas. As estáticas geralmente estão aqui, ó, na região do orbicular dos olhos, na lateral. Elas vão fazer vincos aqui, né, na parte do bigode chinês e nessa região principalmente de cima. Então, a partir desse roteiro e dessa descrição, né, que eu fui ali estudando, lembrando que quando eu comecei a escrever esse livro, tinham poucas bibliografias, tá? E eu realmente fui pioneira nessa terapia de raspagem, porque eu fui a primeira brasileira a publicar um livro, né, de Gua Sha, e principalmente direcionado aí para estética. Então eu busquei muita informação nos livros, né, que eu citei aqui anteriormente na descrição,
e os livros e alguns artigos que tinham de paralisia facial, que aí tinha só em inglês, aonde eu fiz a tradução e trouxe aqui para vocês, né, nesse livro, que tem ali a relação do microsistema facial correlacionado aos órgãos e às vísceras, que deixa eu só pegar aqui para mostrar mais fácil para vocês, que é esse mapeamento, ó. Não sei se dá para ver, tá? Mas é esse mapeamento que tem a relação, tá, da linguagem, né, desse microsistema facial. Então, cada área, por que existe uma ruga aqui, por que aqui se acentua, aqui, cada pessoa, aquilo que eu já falei, tem o seu biotipo, tem a sua genética, né, que aí é familiar, e tem ali a ruga de expressão que ela vai ao longo da vida fazendo o crivo, que é como se fosse um carimbo, né? Ela pode ter lá, ela tem as rugas, todas nós teremos ali o carimbo das linhas de clivagem no nosso rosto. Em algum momento a gente pode exacerbar essa linha de clivagem que vira uma ruga. Essa ruga de expressão, ela vem a partir do momento que tem um desequilíbrio interno e ela fica, se é uma pessoa jovem, esse desequilíbrio vai realmente esteroidizar no rosto. E é a partir daqui que a gente faz o processo de diagnóstico, aonde nós vamos o quê? Pegar a espátula de guachá, tá? E utilizar ali numa sequência de linha de clivagem, de desprogramação dessa ruga, porque nós temos sempre de primeira mão nesse processo de avaliação a condução dessa desprogramação da ruga. Essa desprogramação a gente inicia nessa parte de execução. Depois tem uma segunda fase, né, que é aí a sequência que eu passo no capítulo aqui 2, né, que é direcionado a ali os acupontos e depois o trabalho com o microsistema facial. Então, vejam, tem um passo a passo, tá? Uma trajetória a ser seguida, porque o guachá, ele é uma terapia de raspagem. Ele tem ali um processo metodológico. E o guachá, hoje em dia, como ele é colocado, né, de uma maneira assim, como autocuidado, como skincare, isso é muito importante, mas ele é diferente. O resultado de um skincare, de um autocuidado, é diferente de uma terapia de raspagem, quando é feita por um terapeuta, e ele tem lá todo o seu combinação, né, de protocolos para cada tipo de pele, para cada tipo de paciente que entra no seu consultório. Então, não sou contra autocuidado, gente. Deixo bem claro aqui que é importante o autocuidado, tem uma sequência de autocuidado, tá? Eu posso até em outra live, acho que eu já falei do skincare, né, desse autocuidado, mas ele tem assim, o resultado é diferente e também a sequência é diferente, certo? Eu acho que é isso, a gente já passou aí um tempinho, espero que vocês tenham gostado dessa primeira leitura do capítulo. Vou fazer ali o capítulo 2, 3, 4 e o 6, né, numa sequência. Então, amanhã eu estou aqui de volta. Se você gostou, tá? Curte aí, encaminha para quem realmente tem interesse, né? Seja ele no autocuidado, seja o guachá como uma terapia, né, a ser aí desenvolvida por vocês, trabalhada, né, como se realmente fosse um agregador, principalmente para aquele que é da área das terapias,
da área da saúde, da área da beleza, e queira entrar nesse universo que é muito rico de informação e é muito interessante. Eu, assim, sou uma entusiasta do Gua Sha e eu tenho bastante coisa para falar. E se você quiser ouvir, vem para cá que aqui tem Gua Sha, ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, deixa eu ver. Ok. Então é isso. Eu acho que eu passei aí o recado para vocês, né? Vocês têm aí a sequência, né, do primeiro capítulo e a gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Conhecimento está com vocês. Façam bom uso dele. Até mais.